Então abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11, versículo 28. Você sabe por que eu tenho meu coração nesse trabalho, irmão? Porque eu já comi na lata do lixo. Eu já fui na casa das pessoas em que a minha mãe trabalhava como empregada doméstica. Eu tinha que chegar lá e dizer: dona, a mãe mandou pedir umas coisinhas. E a pessoa ia lá, pegava o resto do que tinha lá e doava para a gente. E eu sei o que é ir para a cama com a barriga roncando. Então, tudo aquilo que Deus permite acontecer com a gente é pedagógico. Mas você que nunca passou por isso, não precisa. Não precisa. Plante agora para que a sua geração nunca passe por isso. Seus netos, seus bisnetos. Você não sabe como é que vai estar amanhã. Você não sabe como é que vai ficar a sua próxima geração. Então, plante isso agora. Plante isso agora. Para você ver o que vai acontecer. A Bíblia diz que quem dá ao pobre empresta para Deus. Se está emprestando, Deus vai devolver. Esses dias eu estava lá em Florianópolis, no carro. E lá em cada sinaleira, cada semáforo, é uma pessoa pedindo, né? E eu fui dando, na medida do possível e tal. E alguém que estava comigo disse: ô pastor, você acha correto o senhor fazer isso? Aí eu disse para a pessoa que estava comigo: quer trocar com o cara da sinaleira? Eu não quero. Eu prefiro dar do que ter que pedir esmola para os outros. Amém? Vamos lá então. Mateus capítulo 11, versículo 28. Quem achou, diga eu. Esse texto é um dos mais conhecidos, né, da Bíblia Sagrada. Esse, João 3,16, que diz: vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É isso? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O tema da mensagem nessa noite é: vinde e ide. Só as mulheres podem dizer vinde. 1, 2, 3. Os homens agora, para humilhar, vão dizer ide no 3. 1, 2, 3. Acho que deu empate. Estenda sua mão para cá, por favor. Libera uma oração aqui para a minha vida e para a do Andrei. Nesse momento nós estaremos entrando numa guerra de mentalidade. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos essas orações. Que nós possamos ser canais, transmissores, tanto da adoração quanto da pregação. E que através de nossas vidas, nós possamos alcançar os corações. Talvez o Andrei eu vou plantar, o Andrei vai regar, mas eu tenho certeza que só quem pode dar o crescimento será o Senhor. Então, recebe o nosso culto, recebe a nossa pregação, recebe a nossa adoração. Que essa palavra não seja uma afronta, mas um confronto a nós, de maneira que nós saiamos daqui melhores e mais produtivos, em nome de Jesus. Quem concorda com a oração que fez e com a minha, diga amém. Então o tema da mensagem é ide, ou vinde e ide. Nós como igreja, nós não temos o direito de escolher o vinde ou o ide. Nós não temos esse direito, porque a maioria de nós não cumpre o ide, porque ainda não entendemos o vinde. Quando você entender o vinde, quando você realmente viver o vinde, você não vai ter nenhuma dificuldade de viver o ide. O ir será um desafio, mas será prazeroso. O ide será um desafio, mas será leve. O ide será um desafio, mas você vai fazê-lo com alegria, com tristeza, porque você compreendeu o vinde. Então,
quando você lê a Bíblia Sagrada, tanto em Mateus capítulo 11, versículo 28, que foi o texto que lemos, quanto no capítulo 28, versículo 19, essas duas palavras, ou esses dois textos foram falados, foram expressados pela mesma pessoa, Jesus. E João capítulo 15, versículo 8, Jesus disse o seguinte: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo, e vos será feito. Quem aqui, irmão, além de mim, não tem recebido tudo que tem pedido para Deus? Além de mim, tem mais alguém? Se você não tem recebido tudo, levante a sua mão que eu quero ver. Nenhum de nós aqui, irmão, tenho plena convicção, não tem recebido tudo que tem pedido para Jesus. E por que isso tem acontecido? A explicação está no texto. Porque nós só iremos receber tudo se vivermos a parte A e B do texto que lemos. Primeiro, se vós estiverdes em mim. Ou seja, nós vamos precisar estar intensamente mergulhado em Jesus. E segundo, se as minhas palavras estiverem em vós. Então a palavra vai ter que estar intensamente introjetada na minha e na sua vida. Então, se tudo o que tenho pedido não tem sido feito, eu preciso rever o nível em que eu tenho estado em Jesus. E eu também preciso ver o nível em que a palavra de Deus tem feito parte da minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não quero que você se assuste, nem que você se ofenda, só que você entre em crise. A maneira como você trata a sua Bíblia revela a forma como você trata o seu Deus. Vou repetir. A maneira como você trata a sua Bíblia revela a forma como você tem tratado o seu Deus. Não tem como separar Bíblia de Deus e nem Deus de Bíblia, porque a Bíblia é Deus em forma de verbo, assim como Jesus era a Bíblia em forma de carne. Quem está me entendendo? Então, pastor, pegou pesado, porque eu não tenho lido a Bíblia. Se você não tem lido a sua Bíblia, você não tem conhecido o seu Deus. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem não conhece a Escritura, confunde o poder de Deus. Quem não conhece as Escrituras, não respeita a presença de Deus. Então, nesses dois textos, Mateus 11, 28, vinde a mim, e Mateus 28 e 19, ide por todo o mundo, todas as nações. Nesses dois textos há um convite e há um comissionamento, há um mandamento. Um convite para que você vá até Ele, e um mandamento para que você leve Ele até as pessoas. Então a igreja, ela tem duas missões na terra. Se eu não estou praticando isso, entenda, eu estou sendo evangélico, eu estou sendo religioso, mas não estou sendo igreja. A igreja, o que autentica uma igreja, o que me revela como igreja, são duas coisas. Primeiro, quando eu adoro o Salvador, e segundo, quando eu salvo o pecador. Quem me entendeu? Se eu não estou adorando o Salvador intensamente, diariamente, porque nós não adoramos a Deus só aqui na igreja. Adoração é um estilo de vida, não é música, não é canção. Adoração não é o que eu faço, adoração é quem eu sou. Então, eu nasci para adorar o Salvador, e a prova de que eu estou adorando o Salvador é quando eu me interesso por salvar o pecador. Então o vinde é um convite amoroso, e o ide é um mandamento missional. Quando eu mergulhar no vinde, quando eu de fato, eu fui até Jesus de verdade,
consequentemente, irmão, eu vou querer compartilhar isso com todo mundo. É como se eu ganhasse um milhão de reais para mim, e um outro 1 milhão de reais para distribuir, e ele me dissesse: você só vai ter o direito de usufruir desse 1 milhão de reais, depois que você distribuir esse outro 1 milhão de reais. O que eu faria? Agora imagina eu saber, irmão, que quem ganha almas, sábio é. Imagina eu saber que eu nasci para dar fruto, e o fruto da macieira é a maçã. Olha que sábio que eu sou. O fruto da oliveira é a oliva? Não. O fruto da oliveira é a azeitona. E o fruto do salvo é quem, gente? É outros salvos. O fruto do crente é outro crente. O fruto do adorador é outro adorador. Se as pessoas que estão convivendo comigo, gente, elas não estão mudando, elas não estão melhorando, alguma coisa está errado comigo. Então vamos lá, vinde ou ide. Quando Jesus nos diz vinde, Ele vem ao nosso encontro. Você lembra? Quem aqui é assembleano ou já foi? Não, levanta a mão, só dá uma piscada forte aí. Você lembra daquela música? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. O bleiano já... Então, irmão, quando Ele diz vinde, Ele vai ao teu encontro. A Bíblia diz que quando o pai avistou o filho pródigo, correu ao encontro. Mas quando Ele fala ide, Ele vai contigo. Então não tem com o que se preocupar, gente. Ele está contigo. Amém? Ele está contigo. Não se preocupe. Por isso que o diabo faz de tudo para fazer você pecar, porque Isaías 59:2 diz que o pecado separa você de Deus. Mas quando Ele fala ide, Ele vai contigo. Algumas pessoas perguntam: pastor, você tem medo de pregar para muita gente? Eu digo: nem para muito e nem para pouco, porque o importante é que Ele esteja comigo. Eu sempre tenho certeza que Ele está comigo. Eu nunca subo aqui para pregar estribado no meu esboço. Eu sempre peço para Ele vir na frente. Eu sei que Ele está comigo, e eu sei que eu não estou aqui para impressionar você. Eu estou aqui para transformar você pela presença daquele que está comigo. Esta é a minha preocupação. Não é que você goste de mim, é que você se apaixone por Ele. Glória a Deus. Quem deu um aleluia aí no meio do arraial? Obrigado, irmã. Amém. Primeiro vinde. Eu vou falar de 5 vinde e depois de 5 ides. Vou confessar para você que a primeira parte é mais leve, a segunda é um pouquinho mais difícil. E fica tranquilo que eu vou pregar bem rapidinho. Eu sou bem dinâmico. Além de muito querido, eu sou bem dinâmico. Então, primeiro vinde foi o que nós lemos, Mateus 11:28. Vinde a mim todos. Todos. O Aniel falou algo aqui na quarta-feira, e se tem alguma coisa que eu faço, irmão, é prestar atenção no que os outros pregam. Porque tem gente que gosta que os outros prestem atenção quando ele prega, quando ela prega, mas quando os outros pregam... E ele falou que a mesma forma, o mesmo nível de amor que Deus tem por mim, por você e por ele, Deus tem pelo estuprador, Deus tem pelo assaltante, Deus tem pela prostituta, Deus tem pela pessoa que é viciado no crack. Eu sei que a nossa mente finita não entende isso. Eu sei que a nossa mente terrena e carnal não entende isso. Principalmente na primeira citação, que é o estuprador. Nós, humanamente falando, irmão, a gente tem dificuldade de entender essa intensidade desse amor. Mas aqui está dizendo: vinde a mim todos. Todos. Todas as pessoas. Com todos os níveis e tipos de pecados. Com todos os tipos de passados. Vinde a mim. Deus está dizendo: talvez para a sociedade você não serve mais, para mim você serve. Você é um pastor disfarçado em um ladrão. Você é uma missionária disfarçada em uma prostituta. Você é um profeta disfarçado em um drogado. Você é alguém disfarçado, alguém que ainda não entendeu quem você é, e por isso que você faz o que você faz. Então Ele está dizendo: vinde a mim todos. Essa relação é pessoal, é para ir até Ele, não é só até uma igreja evangélica. Então, irmãos, quando buscamos as coisas ou pessoas, o que só poderemos encontrar em Jesus, nos decepcionamos.
E é por isso que tem tantas pessoas decepcionadas com Deus nesses últimos dias. Tem tantas pessoas decepcionadas com a igreja. Eu fiquei tanto tempo na igreja e a minha vida não ficou do jeito que eu queria. Querido, deixa eu falar uma coisa. Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e versículo 28, Paulo disse que nós nos movemos, nós existimos e nós vivemos nele. O que Paulo está dizendo é que não há vida sem Jesus. O que Paulo está dizendo é que não há movimento assertivo sem Jesus. Você até se movimenta, mas você não chega a lugar nenhum. O que ele está dizendo é que não tem como existir fora de Deus. Não existe vida fora de Deus. Deus é a fonte da vida. Essa planta aqui, todas as duas plantas são naturais. E quando Deus criou as plantas, a fonte da planta foi a terra, amém? Se nós pegarmos uma dessas duas plantas e nós arrancarmos ela da terra, durante um período, o que vai acontecer com elas? Elas morrerão. Assim como o peixe, se você pegar o peixe e arrancar ele da sua fonte de origem, esse peixe vai morrer. Da mesma forma eu e você, querido, não há vida fora da fonte, não há vida fora de Deus. Por isso a Bíblia diz que nós estávamos mortos em pecados, mas quando nós aceitamos Jesus, nós bebemos da água da vida que é Jesus, e aí nós voltamos a viver. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Então, vinde a mim todos os que, pastor? Todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus tem duas formas de trabalhar. Já era assim, continua sendo, não mudou. Jesus tem a forma de trabalhar falando da eternidade. Foi pregado aqui também na quarta-feira, sobre eternidade, sobre salvação, sobre vida eterna. Aniel começou o texto citando Hebreus 9:27, que diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, irmão, você morrendo fisicamente, estando morto espiritualmente, você morrerá eternamente. Foi mais ou menos a síntese da mensagem. Mas Deus não trabalha só falando de eternidade. Deus também usa um gatilho. Deus também usa uma mola propulsora para nos atrair a Ele, que é a necessidade. Por isso que Jesus não era simplesmente um pregador, irmãos. Jesus também era um fornecedor de vida para quem estava morto, um fornecedor de pão para quem estava faminto, um fornecedor de água para quem estava sedento, um fornecedor de olhos para quem estava cego, um fornecedor de milagres para quem estava precisando. Jesus sempre trabalhou nessas duas plataformas, e a igreja precisa continuar trabalhando nessas duas plataformas. A maioria de nós aqui, exceto aqueles que nasceram do Evangelho, vieram para Deus para sarar alguma dor, vieram para Deus para suprir alguma necessidade. Eu vim para a igreja para sarar um vazio muito grande, e porque eu não queria repetir o legado de maldição hereditário que a minha família vivenciava, um legado de vício, um legado de prostituição. E quando eu cheguei aqui, irmão, para sarar uma dor momentânea, eu conheci a vida eterna. E hoje, mesmo que eu não tenha tudo que eu quero e preciso para o meu momento, eu não troco nada disso pela eternidade em que eu vou viver. Então existem dois extremos que precisa que haja um cuidado. Quando Jesus fala de cansados, Jesus está falando do aspecto físico, do aspecto emocional mesmo. Jesus está oferecendo uma solução imediata para quem estava emocionalmente, fisicamente cansado. No versículo 29, porque ele falou isso no versículo 28 de Mateus 11, aí então ele já fala: encontrareis descanso para a vossa alma, já é outro nível. Então existem dois extremos que a nossa igreja moderna hoje, ela está tendo dificuldade de administrar, que é o materialismo, ou o triunfalismo, mas também
existe um outro extremo chamado espiritualismo, ou seja, se você está bem no espírito, está tudo certo. Se você está bem espiritualmente, não reclame de nada, não precise sonhar com mais nada, não precise querer mais nada, não. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17, se quiser colocar rapidinho. Tiago capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. No 15 diz assim: e se o irmão ou a irmã estiver nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: irmão, vai em paz, irmão, o importante é você ser crente, Deus vai dar vitória, né? Deus vai usar o outro para fazer um milagre, porque não pode contar com o avarento aqui. E você disser: vai em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí, irmão? O que adianta nós chamar essas 100 famílias aqui ontem e dizer para vocês: vocês estão com essa vida miserável, porque vocês não têm Deus, vocês têm que ir para uma igreja, e a gente não colocar comida na barriga dos filhos dessas pessoas. Versículo 17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, irmãos, nós não podemos ir para o extremo do materialismo, porque Deus não é garçom, Deus não está aqui para nos dar coisas. Mas também não podemos ir para os extremos do espiritualismo, porque o que Deus nos prometeu foi algo além disso. Se puder colocar, Karine, 3 João versículo 2, porque só tem um capítulo. 3 João capítulo 2, terceira epístola de João, é bem pertinho do Apocalipse. Versículo 2, existe um outro texto muito legal. O que a Bíblia está falando aqui, irmão, é de necessidade do corpo. O que a Bíblia está falando aqui é de entendermos que somos humanos. E enquanto formos humanos e vivermos nesta dimensão, existem promessas de Deus que nós podemos viver. E existem coisas que a igreja tem que fazer, além de pregar, além de palavras, além de sermões bonitinhos. Tem algo que a igreja precisa fazer para verdadeiramente ser igreja. Conseguiu achar? 3 João, capítulo não, só tem um capítulo, né? Mas ali o apóstolo João, ele está escrevendo para o presbítero Gaio, para o seu amado irmão, e ele diz o seguinte: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Quais coisas? Quantas coisas? Todas as coisas, todas as áreas que envolvem a sua vida, sua profissão, sua família, seu casamento, sua vida financeira, sua vida intelectual, sua vida emocional. Olha o que João, o apóstolo do amor, está falando aqui: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como vai a tua alma. João está dizendo que você possa ter a bênção completa de Deus, uma vida equilibrada, abundante em todos os sentidos. Irmãos, entenda, é isto que Deus quer, é este o propósito original de Deus, é isso que Ele está te oferecendo quando Ele te diz: vinde todos os que estáis cansados. O que tem cansado você? Do que você tem se cansado? Nós estamos vivendo uma geração cansada, irmão, cansada de orar, cansada para vir na igreja, cansada para ler a Bíblia, cansada para adorar, não consegue ficar 20 minutos em pé para adorar a Deus. Jesus está dizendo: se você está assim, não desanime, venha até mim, eu vos aliviarei, eu vou aliviar você. Coloca para mim, por favor, próximo vinde, Mateus capítulo 4, versículos 19 e 20. Mateus capítulo 4, versículos 19 e 20, está escrito assim: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Irmãos,
O que Jesus está dizendo é o seguinte: primeiro você vem a mim, e eu vou aliviar você, e depois você continua vindo após mim. Na verdade, no original grego aqui não é vinde, é vindo, está no gerúndio. Jesus está dizendo: enquanto você está me seguindo, enquanto você está vindo, eu vou ensinar você a ser pescador de homens. Jesus estava falando isso para 3 apóstolos que eram pescadores. Jesus não falou isso para todos os apóstolos, Jesus falou isso para os 3 que eram pescadores. Então, você pode ter muita referência, eu louvo a Deus, porque a internet hoje, ela nos deu a possibilidade de nós ouvirmos muitas pessoas, de nós filtrarmos quem nós queremos aprender, quem nós queremos ouvir, e isso é bom. Tenha referências, mas só siga Jesus. Não faça nada que Jesus não faria. Procure fazer sempre do jeito de Jesus. As pessoas perguntavam para mim: pastor, por que a igreja é em célula? Eu dizia: porque Jesus fazia célula, só não tinha esse nome. Jesus fazia célula. Jesus, numa célula, ele curou a sogra do Pedro, numa casa. O ministério de Jesus, ele funcionava mais nas casas que no templo. Alguém me pergunta: pastor, por que a casa de oração? Porque Jesus é quem disse que a casa de Deus, a casa do seu Pai, deveria ser casa de oração para todas as nações. Então, você pode ter muitas referências, admire pessoas, siga pessoas no Instagram, siga pessoas que têm conteúdo, pessoas que têm experiência, que têm know-how para falar o que você precisa aprender. Siga essas pessoas, admire essas pessoas, mas não use essas pessoas como seu modelo em tudo, porque você nem as conhece. Não pensa que essas pessoas são melhores do que as pessoas que você conhece, porque você não conhece essas pessoas. Então Jesus estava dizendo: vinde após mim, ou vindo após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. 13 vezes no Evangelho de Mateus, Jesus usou a expressão segue-me. Pergunta para o irmão do lado aí: você quer ter resultado? Não passe na frente de Jesus. Você quer ter resultado? Coloque Jesus na frente. Nunca coloque a sua experiência na frente. Nunca coloque as suas habilidades na frente. Irmãos, tem dias, a minha esposa está ali que não me deixa mentir. Tem domingo que quando eu estou vindo para o culto para pregar, me dá uma crise de insegurança. E eu sempre tenho colocado Jesus na minha frente, porque quando Jesus vai na frente, irmão, o diabo sai da frente. Coloque Jesus na sua frente, na frente dos seus projetos, na frente da sua profissão. Pastor, mas eu já domino, eu tenho experiência. Irmão, o melhor piloto do Brasil e do mundo morreu na pista, no terreno que ele mais dominava. Pedro afundou no terreno que ele mais dominava, que era a água. Pedro era pescador. Então, irmão, por mais que nós tenhamos experiência, por mais que nós dominemos aquilo que fazemos, deixa eu falar uma coisa: dependa sempre de Jesus. Vinde após Ele, ou ide após Ele, e Ele fará de mim, de você, pescador de homens. Outra coisa que eu entendo aqui é que o vinde de Jesus é para me fazer continuar naquilo que eu já faço, só que numa dimensão e numa configuração diferente. Pegou, Andrei? Pedro e os parentes ali eram pescadores. Jesus chamou eles para serem o quê? Pescadores. Pastor, o que? Pastor, eu quero descobrir meu propósito. Olha para a sua profissão. A sua profissão sinaliza a sua expertise. Vamos fazer um teste? Andrei, qual é a tua profissão? Área do quê? Saúde. O que Deus quer? Qual é o chamado do Andrei, irmãos? Levar saúde às pessoas, levar a cura às pessoas. E a Bíblia diz que uma boa palavra serve de bom remédio.
Vamos mais? Xande, trabalha com óculos, é isso? Eu estava desesperado, irmão, porque meu óculos quebrou. Aí o Xande foi lá em casa e disse assim: pastor, vamos pegar lente, é coisa de pobre mesmo, vamos pegar lente e vamos acoplar numa outra armação. E eu conheço um colega que trabalha com isso lá na rodoviária, e nós vamos lá agora. Eu disse: Xande, mas é sexta-feira, 8 horas, não, ele é meu amigo, vamos lá, que ele vai arrumar. Irmão, eu estava desesperado, porque quebrou a haste, e eu estava usando óculos sem uma haste, ficava assim, ó. Aí gostei muito do rapaz, porque eu só cheguei lá e ele perguntou assim: tu não é apresentador de TV? Então, qual é o chamado do Xande, irmão? Alinhar o quê? A visão das pessoas. Antes eu era cabeleireiro, sabe o que eu fazia? Eu arrumava a cabeça das pessoas. Continuo sendo cabeleireiro espiritual, irmão. Ainda continuo embelezando a cabeça, porque tem gente que tem coisa feia na cabeça, né? Pensamento feio. É essa a minha profissão. O Mariano tem profissão de rico, vendedor de Corolla. O chamado do Mariano, irmão, é oferecer veículos que levem pessoas para as mansões celestiais. O Robson tem uma profissão interessante, irmão. Ele vende fralda, para que a caca não se espalhe. Irmão, isso é chamado, irmão. Isso é chamado. Chamado é higienizar a vida das pessoas, é não deixar que as cacas que elas fazem se espalhem demais. Essas crianças espirituais espalhem a caca pela casa. É esse o nosso chamado. O pastor Éder é professor, é esse o chamado dele. O irmão dele, o Bebo, é um empreendedor na área do churrasco. É esse o teu chamado, irmão: alimentar, servir churrasquinho do céu para as pessoas. Fazendo isso, tu vai estar imitando Jesus, irmão, porque Jesus ofereceu churrasco de peixe para os discípulos. Está imitando Jesus. O Andrei está imitando Jesus, porque Jesus curava. O Xande está imitando Jesus, porque Jesus dava vista aos cegos. Estamos todos imitando Jesus, irmão. Se a sua profissão não está sendo uma profecia, você ainda não entendeu o propósito da sua profissão. Você só está vendo dinheiro. Vinde e deixa Ele fazer de você um pescador de homens. Nós não somos peixeiros. Peixeiro é aquele que usa o peixe como fonte de renda, como fonte de lucro. Peixeiro é aquele que vende o peixe morto. Não, nós somos pescadores de homens. Amém? Amém. Versículo 20, ele disse: então, deixando eles logo as redes, seguiram-no. Então há 3 níveis que só são acessados após uma renúncia, irmão. 3 níveis. 3 níveis, ou há níveis que só são acessados após uma renúncia pessoal. Eles deixando as redes, renunciaram. O que você tem deixado por Jesus? O que você tem deixado? O que você tem renunciado? E essa renúncia, ela não pode ser lenta. Eles falaram: e logo. Deixando as redes, o seguiram. Houve uma reação. Jesus não chamou a gente para nos salvar e dizer assim: fica sentadinho aí, tranquilo, fica aí, te escapa aqui dentro, se esconde aqui, porque daqui a pouco eu vou tirar você dessa vida amargurada. Jesus não chamou eu e você para isso. Mateus capítulo 16, versículo 18, Ele não disse que é a igreja que vai ter que ficar ali segurando para o inferno não entrar. Ele disse que são as portas do inferno que não vão prevalecer contra a igreja. Olha aqui para mim, irmão. Não é o inferno que vai invadir a igreja, é a igreja que vai invadir o inferno. Por isso as portas é do inferno, não é da igreja. Não é a igreja que vai invadir o mundo, irmão. Deus nunca se preocupou com isso. Deus se preocupa com uma igreja que não invade o mundo.
Nessa noite, você vai sair daqui como um pescador de homens, como um pescador de vidas. Só assim você vai se sentir completo em Deus. Eu falei que eu ia falar de 5:20. Acho que eu vou falar só de 2 mesmo. Não, vou falar de 3. Mateus capítulo 25, versículo 34. Mateus capítulos 24, 25 e 26. Está falando do fim do mundo, ou do fim dos tempos. E quando chega no versículo de número 34, ele diz o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Quem vai ouvir isso? Levante a sua mão aí. Quem vai ouvir isso da boca de Jesus? Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 11, vinde a mim. Mateus capítulo 4, vinde após mim. E Mateus capítulo 25, vinde, benditos do meu Pai. Agora aqui ele já está falando de uma outra dimensão. Ele está dizendo que aqui você vai entrar, eu e você, irmão. Eu e você, diga, é nós. Eu e você ouviremos isto: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o que? O reino. Querido, o que Deus te dá na terra não é herança. O que Deus tem te dado, esse dinheiro que você tem tido, não é a sua herança. Isto é um recurso para você investir em vidas, em pessoas. Possuir por herança o reino. Deus nunca quis nos oferecer uma religião, sempre foi um reino. Vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Desde quando, irmão? Fala para mim. Desde antes da fundação do mundo. Esse reino já foi feito antes de você nascer, irmão. A Bíblia diz em Efésios 1:4 que você foi escolhido nele antes da fundação do mundo. Apocalipse fala o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então tudo que você está vivendo não é um acidente, há um propósito nisso. Tudo faz parte, tudo contribui. Essa angústia interna que você sente, essa guerra mental que você sente, essa pressão infernal que você sente, tudo é por conta disto. Porque o diabo sabe que somos tricotômicos, nós temos corpo, alma e espírito. O diabo sabe que quando daqui a pouco, irmão, se nós não morrer de corona, vamos morrer de hepatite, de acidente, de câncer, de qualquer coisa. Cedo ou tarde esse corpo vai falir, os órgãos irão falir, mas há algo dentro de nós que Deus soprou em Gênesis 2:7, o fôlego de vida, a nossa alma vivente, que eu prefiro chamar de nosso espírito. Por isso Eclesiastes 12:7 diz que quando você morre, o corpo volta ao pó de onde veio, mas você volta para Deus, porque Deus é a nossa origem. Eu diminuo. Obrigado, Jesus. Glória e todo seu amor. Você pode fechar os seus olhos. Humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo
seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. O Anel ministrou na quarta-feira um texto de Eclesiastes, eu acho que é capítulo 9, se não me falha a memória, versículo 3, que diz que Deus criou tudo perfeito ao seu tempo, e Ele colocou dentro de nós a eternidade. Deus colocou dentro de nós a eternidade. Por isso que você já tentou se desviar e não consegue. Quando você vê, você está na igreja. Por isso que já teve muitos domingos que você disse: hoje eu não vou no culto, hoje eu vou ficar em casa. Quando você percebeu, você já estava aqui. Porque dentro de você existe uma alma sedenta. Dentro de você existe uma alma faminta que sabe que dentro dela existe um vazio exatamente do tamanho de Deus. Deus colocou a eternidade dentro de você. É por isso que toda pessoa que tem tudo, mas não se sente salva, ela é vazia, ela é insegura. Vamos ao Ide. Lucas capítulo 10, versículo 3 diz assim: Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobo. Primeiro, Jesus chama você até Ele. Ele te salva, Ele te liberta. João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele te perdoa, Ele redime você. Você hoje é uma igreja redimida. Por isso que Romanos 8,1 diz: portanto agora nenhuma condenação há. Por isso a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. A palavra justificação aqui é uma palavra forense, é uma palavra de réu, é uma palavra de quem estava preso e condenado por seus crimes. Só que na hora em que a cadeira elétrica ia ser acionada, o advogado chamado Jesus tira o seu terno, a sua gravata, e senta na cadeira no nosso lugar, chamado cruz, e morre no nosso lugar. Então agora, Lucas capítulo 10, versículo 3, Jesus agora fala não apenas para 12 discípulos, Ele fala para 70 discípulos. Ele diz: eis que vos mando. Então o ide não é opcional, irmão. O ide não é voluntário. Eu não ganho alma se eu quiser. Eu não sirvo as pessoas se eu quiser. Jesus aqui está dizendo: eis que eu vos mando. E Ele disse mais: olha, eu vos mando como cordeiros no meio de lobos. Quando João viu Jesus, em João capítulo 1, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Amém? Quem que Jesus usa para tirar o pecado do mundo? Quem são os cordeiros que Ele enviou agora, no meio de lobos? Jesus envia eu e você, irmão, com a palavra do Evangelho, transformador, libertador, e através de nós, apresentando a palavra que é Jesus, através desses cordeiros, no meio de lobos. Aí você pensa que Deus está contra você, quando você é colocado lá numa empresa para trabalhar junto com o lobinho. Pastor, ora por mim, pastor, porque o Satanás está se levantando contra mim lá na empresa. O meu gerente é do Satanás. É sério, irmão. Você acha que Deus cochilou e de repente o RH permitiu que o cara entrasse lá para te infernizar a vida? É isso mesmo que você pensa? Deus colocou você como cordeiro no meio de lobo. Deus colocou, isso faz parte do ID. As pessoas que trabalham com você e desafiam você, faz parte do seu ID. Essas pessoas não são seus adversários, a sua luta não é contra a carne e o sangue. Essas pessoas, na verdade, são o seu campo missionário. E se você não entender isso, você será responsável pela perdição dessas pessoas. Há mais de 41 espécies de lobos. E os lobos, eles têm uma característica: eles são carnívoros.
Isso significa que eles se alimentam do quê? De carne, irmão. Olha que coisa profunda e sábia, que revelação. Andrei, Jesus mandou eu ir como cordeiro no meio de lobo. Digamos que tu é um lobinho, trabalha comigo, lobinho. O lobo se alimenta do que, Andrei? Irmão, se eu estou me incomodando com o lobo, é porque eu estou no espírito ou na carne? Só tem um jeito de você olhar o lobo com os olhos de Deus: vivendo no espírito, sendo cheio do espírito. Mas a minha inquietação com o lobo revela o quanto eu não estou no espírito, o quanto eu estou na carne, e é por isso que ele vence. Porque às vezes o lobo, ele está sendo muito mais obediente ao Deus deles do que o cordeiro. Deixa eu pular. Mateus capítulo de número 22, versículos 10 e 11. Diz assim: e depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Versículo 10: e os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus quanto bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Só para você entender, irmão, esse texto está falando de uma parábola chamada parábola das bodas, ou parábola do casamento. Porque o ponto máximo da relação do ser humano com Jesus é para casamento. O diabo, ele se contenta em ficar com você só por uma noite. Jesus não. Jesus, ele não se contenta. Jesus quer ficar com você, namorar, noivar e casar, constituir família. Esse é um ponto máximo da relação: constituir família, um casamento. Então, a igreja, irmãos, ela não pode ser seletiva. Aqui está dizendo, coloca o texto ali para mim de novo: e os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram. Ou seja, eu não posso ser seletivo. A igreja, ela tem que estar aberta e funcional para todas as pessoas. Teve um tempo, irmão, que uma pessoa com cultura não podia ser crente, porque pastor não estudava, pastor não se preparava. Teve momento, gente, em que um rico não podia entrar na igreja. Se um rico encostasse um carrão na frente da igreja e tivesse um cachorro quente, o pastor já dizia: ô irmão aí que é rico, pode dar aí 1 quilo de salsicha. A igreja não pode ser seletiva. Teve pessoas que disseram assim para mim: pastor, a igreja de vocês não é igreja para pobre, porque é uma igreja bonita. Aí eu disse: não, você está confundindo. Não é que ela não é para pobre, ela não é de pobre. Mas se uma igreja, irmão, que se preocupa em doar mais de 1 tonelada de comidas todos os meses, se esta igreja não é para pobre, que igreja é para pobre, irmão? Igreja com cadeira de palha? Um microfone, como uma vez eu fui empossado para dirigir uma igreja. Aí aqueles microfone de cabo, mas não era um Sunrise assim, irmão. A igreja que tinha o melhor microfone naquela época chamava-se Lesson, que era o top, era o Shure da época. Aí eu lembro que no dia da inauguração eu fui falar, o microfone cabo rachado. Aí eu comprei os... Esta era a igreja para pobre? Não, irmãos. Esta é uma igreja de relaxados.
Porque a Bíblia diz que se a trombeta não der sonido certo, as pessoas não se preparam para a guerra. Se a minha palavra aqui, o que eu estou falando, não chegar na melhor qualidade nos seus ouvidos, você não vai entender a mensagem. Então aqui está dizendo, olha, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus quanto bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Deus está convidando eu e você. Não seja seletivo. Sabe aquela pessoa que eu trabalho e eu penso assim, eu não vou convidar ela para Jesus porque ela disse que ela é ateia. Eu não vou convidar ela para Jesus porque ela disse que ela é espírita. Eu não vou convidar ela para ir para a igreja porque ela diz que ela é carismática. Eu não vou convidar porque ela diz que ela não gosta de igreja. Ela diz que ela não gosta de Jesus. Aí depois de um tempo você está correndo a rede social, aí você vê aquela pessoa postando coisa de Deus, você vê aquela pessoa postando coisa de Jesus, daqui a pouco você vê a foto dela no retiro, aí você pergunta, ô irmão, eu vi umas fotos aqui, você está crente? Aí a pessoa diz, sim, já faz uns 5 meses, eu fui no encontro com Deus, eu fui num culto lá no MTR, Deus falou comigo. Aí o irmão, cara de pau, diz assim, faz uma visita lá na minha igreja. Faz isso não, irmão. Não convide pessoas de outras igrejas para vir fazer visita aqui. Não faça isso. Aqui em Araranguá tem aproximadamente 50 mil pessoas que não têm igreja nenhuma, que não congregam igreja nenhuma. Essas pessoas, não olhe elas, não julgue elas pela aparência, não pense que elas não precisam de Jesus. Sabe aquele vazio que você tinha? Elas também têm. Só que elas conseguem camuflar isso quando elas chegam na segunda-feira dizendo, esse final de semana foi festa. Esse final de semana o meu amigo ia jogando a água e eu ia passando o rodo. Tudo mentira, bobagem. Ele está falando isso para poder fazer parte da turminha, para dizer que está feliz. Ele não está feliz, irmão, porque só uma coisa deixa o homem feliz de verdade. Só uma coisa deixa o homem feliz de verdade, é certeza. Toda pessoa que ela não tem certeza do que encontrar depois da morte, essa pessoa não é feliz. Toda pessoa que não tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, essa pessoa não é feliz. Toda pessoa que não tem certeza que há um céu lhe esperando, essa pessoa não é feliz. Toda pessoa que não tem certeza que quando ela pecar, e se pecar, existe um advogado que intercede por ela, essa pessoa não é feliz. Toda pessoa que não tem certeza que existe um Espírito Santo Consolador que intercede por ele com gemidos inexprimíveis, esta pessoa não é feliz. Não confunda sorrisos com felicidade. Felicidade, irmão, só tem quem sabe que tem o seu nome escrito no livro da vida. E aí ele passa por momentos de tristeza, mas logo em seguida ele escuta uma música e a felicidade volta. Logo em seguida ele recebe um videozinho e a felicidade volta. Logo em seguida ela recebe um versículo e a felicidade volta. Então, irmão, não se iluda com pessoas achando que elas não vão querer Jesus, porque todas as pessoas têm um vazio do tamanho de Deus. A questão é a forma como estamos levando as coisas. Exemplo, Marcos 16:15, Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A palavra Evangelho, você já está cabeludo de saber, hein? Que quer dizer, é uma junção de duas palavras gregas, boas, novas. Pastor, por que eu não consigo ganhar almas? Porque você fala de coisas boas usando estratégias velhas. Olha só, é boas, novas. Igreja que continuar falando de coisas boas, que é Jesus, que é o céu, usando métodos velhos, não vai funcionar.
Pastor, por que não dá certo a forma como eu prego o Evangelho? Porque o Evangelho é boas novas. Às vezes você fala de coisas boas ou de coisas novas de forma ruim, de forma pesada. Às vezes eu posso estar querendo empurrar a goela abaixo. Eu quero dar água para quem não está com sede naquele momento. Deus vai dar sabedoria para você. Se você não está indo, provavelmente é porque você ainda não veio. Se eu estou me preocupando só com o meu umbigo, só com a minha salvação, se eu não estou indo, provavelmente eu ainda não fui até o Jesus da Bíblia. Eu ainda não entendi. Eu ainda não entendi. Quantas pessoas você pode apontar aqui dentro e dizer assim, ó, aquela pessoa lá eu trouxe para Jesus? Quantas pessoas? Jesus não está afrontando você. Eu não quero afrontar você. Eu quero trazer consciência. Eu quero trazer consciência de valores e de prioridades. Todos quantos eles encontraram, eles pregavam. Quantas pessoas eu encontrei essa semana? Quantas pessoas eu encontro todos os dias? Mas eu estou tão focado em mim, na terra, nos meus sonhos, que eu não estou entendendo que essas pessoas estão indo para o inferno. Aí eu fico preocupado com crente que morre de Covid. Eu fico preocupado com crente que morre salvo, irmão. E eu fico pensando, tadinho, né? Morreu disto. Vamos encerrar. Eu quero encerrar com o texto que eu li no começo. Mateus 28 e 19. Mateus 28 e 19 diz assim: portanto ide, fazei discípulos de todas as nações. Não é fazer admiradores, irmãos. Embora as pessoas não ouvem quem elas não admiram. Não é também o ser um antipático e dizer, eu não estou aqui para ter admirador. Queridão, minha linda, meu cheiro, amorzão de Jesus. As pessoas não ouvem, não seguem, elas não vêm ouvir quem elas não admiram, entenda. Embora o nosso projeto não é trazer admiradores para nós, também não é apenas fazer simpatizantes da igreja, embora ninguém frequenta uma igreja pesada, irmão. Ninguém frequenta uma igreja chata, uma igreja que não se sente com uma conduta emocional, espiritual. Ninguém frequenta, ninguém quer ir numa igreja dessa. Mas aqui está dizendo que é para nós fazermos discípulos, batizando esses discípulos. A palavra batismo significa sepultamento. Olha aqui para mim, por favor. Sabe qual é a função da igreja? Matar as pessoas. Pergunta para o irmão do lado se ele está afim de morrer. Não pergunta não. Mateus 16, 25 e 26 diz: quem perder a sua vida por amor de mim, vai achar. E aí no 26 diz: pois que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ide batizai, ide matai. Fisicamente? Não, irmão. Você só vai morrer para a velha vida, você só vai morrer para os velhos pecados, você só vai morrer para a velha prática, você vai se tornar uma nova criatura. Amém? Glória a Deus. E aqui diz: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você lê o último versículo,
de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, capítulo 13, acho que versículo 14, ele diz assim, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Então batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é você oferecer a essas pessoas o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo. É isso que a igreja, é esse o papel da igreja, oferecer, apresentar, de uma forma mais legal possível, mais leve possível, o amor de Deus, a graça de Jesus e comunhão com o Espírito Santo. O amor de Deus, a graça de Jesus, comunhão com o Espírito Santo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vinde após mim, eu vou fazer de vocês pecadores de homens, e um dia eu direi para vocês, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, desde antes da fundação do mundo. Mas só que enquanto você não chegar lá no reino, na herança, eu e você, irmão, a partir de hoje, nós iremos orar a Deus genuinamente, sinceramente, nós vamos orar agora, daqui um minuto, nós vamos ficar em pé, e nós vamos orar agora, e nós vamos confessar os nossos pecados a Deus, e nós vamos dizer, Deus, nós temos falhado no ID, almas estão morrendo sem Cristo, e eu estou tão focado nos meus probleminhas, eu estou focado nos meus afazeres, que eu estou deixando pessoas maravilhosas irem para o inferno. Nós vamos orar sinceramente a Jesus, e nós vamos pedir um batismo, não com o Espírito Santo, irmão, porque Paulo disse, ainda que você fale a língua dos anjos, você não tiver amor, nada seria. Nós vamos pedir um batismo de amor, um batismo de amor, e aí você vai ver o avivamento que Deus vai trazer a esta casa, porque a partir de hoje, não vai ninguém cruzar o nosso caminho, que não vai conhecer o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. A partir de hoje, as pessoas irão olhar para você e dizer, cara, o que tu tem? O que tu tem? Pessoas que te conheceram, vão olhar para você e vão dizer, o que houve? Que mudança foi essa? E você vai dizer, cara, eu simplesmente pedi para Deus transformar o meu coração, a minha mente. Eu fui num culto daqueles que eu achei que o pastor Jean ia pregar uma mensagem e deu falar uau, e eu saí dizendo ai, ai de mim. Fique em pé, por favor. Apaga as luzes para mim, por favor, Anel. Feche os seus olhos um minutinho. Você não enrola Deus. Eu não enrolo Deus. Feche os seus olhos. Começa a falar aí, dizer, Deus, me perdoa. Eu me acostumei com a igreja, eu me equivoquei. Diga, Deus, há uma responsabilidade sobre mim. Eu não sei nem por onde começar. Eu estou tão distante dessa realidade, Deus, que eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem por onde eu começo. Mas eu só quero, Jesus, eu só quero que você faça. Eu só quero que você faça. Se você quiser dobrar o seu joelho onde você está, essa cadeira é bem fofinha aí. Se você quiser dobrar os seus joelhos, você pode dobrar agora e dizer, Jesus, eu estou me arrependendo, porque eu estou tão longe daquilo que o pastor Jean pregou. Diga para ele, diga, o Senhor me pegou de jeito hoje. O Senhor me pegou de jeito hoje. Diga, Deus, eu quero entrar nesse lugar que o pastor pregou, eu quero estar nesse lugar. Porque eu sei que existem promessas que estão retidas na minha vida, promessas de prosperidade,
promessas de bênção na minha profissão que estão retidas, porque eu tenho negligenciado aquilo que foi pregado nessa noite. Alabachoro colomandalabas, chore calamandarabassó. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Você pode agradecer a Ele. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, vem, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, Deus. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. E usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me,
sua mão sobre o seu coração. Por favor, coloca sua mão sobre o seu coração. Sua mão direita. Senhor Deus, nós oramos, papai. Senhor, nesta noite, nós estamos nos propondo a ir tão fundo em Ti, Jesus, entendendo que somente em Ti nós nos movemos, nós existimos, somente em Ti. Nós, a partir de hoje, iremos de forma tão profunda em Tua presença, entraremos de forma tão apaixonante em Tua presença, de maneira que as nossas vontades cairão por terra, de maneira que as nossas prioridades se tornarão secundárias, porque o Teu reino se tornará a nossa prioridade. Sim, Senhor, faça em nós e faça de nós. Sim, nós estamos cansados, nós confessamos que estamos cansados, nós estamos cansados de reuniões após reuniões, sermões após sermões, nós estamos cansados, Pai, e nessa noite nós queremos ser aliviados por Ti, nós queremos que o Senhor nos alivie, que o Senhor tire de sobre nós a sobrecarga. Sim, nós queremos estar leves, para fazer, Senhor, para cumprir o ID. Nós iremos, e todos aqueles que encontrarmos, bons e maus, cultos e incautos, ricos e pobres, santos e pecadores, todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, se tornarão o nosso campo missionário, não de forma chata, de forma arrogante, mas de forma apaixonada, sim, com humildade. Senhor, devolva para nós a empatia, devolva para nós, Senhor, o compromisso missionário, devolva para nós o amor, a compaixão, a misericórdia. Senhor, batiza-nos nessa noite com um batismo de amor, com um batismo de quebrantamento. Senhor, tira de nós a vaidade. Nós não queremos fazer nada, nós não estamos preocupados com admiradores, nós não queremos simpatizantes, nós queremos discípulos, não nossos, discípulos de Jesus, discípulos que têm vontade de conhecer a Jesus, discípulos que têm vontade de conhecer a palavra de Jesus, não de forma chata e arrogante, mas de forma, Senhor, a trazer alinhamento para a sua vida pessoal e também para todos à sua volta, em nome de Jesus.